Muito bem-vindo, muito bem-vinda! Boa tarde, 15 horas, hoje dia 6 de agosto, uma quinta-feira, e nós vamos falar de 10 coisas que nós deveríamos aprender na escola para termos sucesso. Sim, a escola deveria ensinar muito além do que a gente aprender relevo do mundo inteiro, aprender fórmulas de física e de química. Se você não for para essa área, você não vai nunca usar. A própria matemática, além das 4 operações e de algumas coisas de porcentagem, de fração, você não usa a maioria daquelas como fala, equações matemáticas de segundo grau, de terceiro grau, eu nem lembro aquelas fórmulas, são coisas que você vai dando obesidade mental, enfiando um monte de conhecimento que não vai ser útil na vida das pessoas, com o objetivo simples de passar no vestibular, e aí quando você passa, você percebe que dependendo do curso que você fez, você nunca mais vai usar nada daquilo, nem na sua vida, nem na sua profissão. E as coisas que realmente interessam, que você precisa para ter o sucesso na sua vida, não são ensinados. Por que será? Você vai descobrir nessa live. Então eu vou pedir para você já dar um like, aperta lá o compartilhar e divide com o maior número de pessoas, porque essa aula vai ser uma aula polêmica e nós vamos quebrar tudo aqui. E você quer ter sucesso na sua vida mesmo, já que a escola não te ensinou? Então participa da jornada rumo ao sucesso em alta performance. Escaneia esse QR Code que está aqui ou clica no link que está aqui embaixo deste vídeo para você participar da jornada que começa dia 27 de agosto. E ali você vai desbloquear tudo que falta para você atingir o seu sucesso em alta performance. Nós vamos identificar os bloqueios, como eles nasceram, quando eles nasceram, nós vamos quebrar tudo para você sair de lá uma pessoa totalmente transformada. E eu já tenho recebido muitos feedbacks de pessoas que cada uma das minhas lives destrava alguma coisa. E se você destravou alguma coisa na sua vida na minha live, compartilha aqui embaixo nos comentários, fala: Silvia, eu desbloqueei ou eu descobri algo que eu não sabia. Se você não quiser se expor, falar o que é, não tem problema, mas só deixa um feedback para que eu entenda se tudo que eu estou falando aqui faz sentido para você, tá bom? Se você tem dúvidas, envie então para contato@sucessoemalta.com.br. eu vou responder o e-mail de todo mundo, e se você mandou, eu respondi seu e-mail, procura na caixa de spam, que às vezes cai lá. Então 10 coisas, só que eu já coloquei 13 aqui, porque conforme eu fui escrevendo, eu já fui descobrindo mais coisas. Mas enfim, 10 coisas que você não aprende na escola e você deveria aprender para que você possa ter sucesso na vida. E a primeira delas é falar em público. Você sabia que o maior medo do ser humano não é o medo da morte? É o medo de falar em público. E eu me arrisco a dizer que tem gente que preferiria morrer do que falar em público. Se ligar uma câmera na frente dela, então, a pessoa trava os 4 pneus, não sai de lugar nenhum e trava. Eu tenho um sobrinho, ele é uma pessoa sensacional, o nome dele é Marcelo. Ele é um super corretor de seguros, inclusive se você precisar de seguros, eu vou deixar aqui o contato dele aqui embaixo para você fazer com ele, porque ele é sensacional. Ele faz um over delivery, ele entrega mais do que ele promete. Ele é um cara que vai, descobre realmente o seu verdadeiro problema para dar uma cobertura mais em conta e atendendo todas as suas expectativas, diferente de outros que querem só comissão. Ele faz um acompanhamento, enfim, ele é um cara realmente acima da média. Só que ele tem um problema. Ele é ótimo negociador, ele senta com você, ele escaneia tudo que precisa, ele traz o melhor produto, a melhor solução, mas não dê um microfone na mão dessa pessoa. Ele trava, a boca dele seca e ele simplesmente não consegue falar nada. E por que isso acontece? Porque muitas pessoas têm esse medo. Porque quando a gente era pequenininho, lá do 0 aos 7 anos, e a gente ia falar em público, tava aquela galera na sua casa e você ia falar, alguém falava: cala a boca, menino, você é uma criança, fica aí falando besteira. E aí você foi travando. O seu subconsciente entendeu assim: você não pode expor as suas ideias em público, que você vai ser criticado. E outro dos grandes medos do ser humano é o medo da crítica e o medo de fracassar. Então você junta as 3 coisas. Eu tenho medo de fracassar, e se eu falar alguma besteira e fracassar? Eu tenho medo da crítica, e se eu falar alguma coisa as pessoas me criticarem? E aí trava mais ainda o medo de falar em público. Então a escola deveria
ensinar você a falar em público, realmente ter uma matéria lá, aula de oratória, onde as pessoas desde pequenininho subiriam ali na frente dos seus amigos, que daí é mais fácil, né, do que na frente de desconhecidos, e falaria, nem que fosse 1 minuto, 2 minutos, um pitch de 30 segundos e a pessoa ia destravando isso. Sabe por que eu falo pra caramba? Ah, Silvia, você fala pra caramba porque você é advogada há 26 anos? Não, não, não. Eu já fiz audiência com advogados que não conseguiam abrir a boca. Eles eram ótimos ali, ó, nos dedinhos no computador, faziam peças sensacionais. Mas na hora de um debate, numa audiência, esse bichinho travava. Por quê? Porque até na faculdade de Direito não tem aula de oratória. Pasme vocês com isso. Mas por que, Silvia, você fala tão bem? Você é desse jeito? Por quê? Primeira coisa, quando eu era pequena, sempre eu ouvi lá em casa assim: você nasceu Brunelli, e se você é Brunelli, você é líder. Os Brunellis são líderes natos, os Brunellis falam para o público, e eu ouvi isso desde que eu era pequenininha. E sabe qual a primeira vez que eu falei em público? Eu falei em público quando eu tinha 4 aninhos, gente, 4 aninhos eu tinha, quando eu falei em público pela primeira vez. Como foi essa história, Silvia? Foi no Natal, e eu recitei lá para a igreja toda uma poesia. E a poesia era gigante. Era assim, eu lembro até hoje, hein? Chip, chip, passarinho, não venha me amolar. Vai dizer para a mamãezinha que hoje é dia de Natal. Olha que legal, e eu lembro quando a Noemi, que era a moça que estava apresentando lá o repertório, né, do Natal, ela falou: agora nós vamos ouvir a Silvia Brunelli. Eu saí correndo, que eu estava sentada lá no fundo com a minha mãe, eu saí correndo recitando a poesia, correndo pelo caminho. Então eu corria e falava: chip, chip, passarinho, não venha me amolar, vai dizer pra mamãezinha que hoje é dia de Natal. E eu cheguei lá em cima, na frente, eu tinha acabado. Aí a Noemi falou assim pra mim: fala de novo. E aí eu peguei o microfone e falei de novo. E eu me senti muito importante naquela hora. E aquilo deu uma descarga de adrenalina ótima. E ali o meu subconsciente, que ainda não tinha o ego formado, não tinha a parte racional formada, entendeu: é muito legal falar em público. E dali em diante eu nunca mais parei. Todos os natais, todas as datas importantes, eu sempre recitava poesias, eu sempre participava de peças, e assim eu fui desenvolvendo. Todas as habilidades que você precisa, elas estão dentro de você. Basta você desenvolver. Sim, não é nada que existe que está travado dentro de você. É tudo, ó, percepção, é tudo bloqueio emocional. É só você ressignificar o dia que você foi bloqueado que você consegue liberar isso. Então, na escola, deveria ser ensinado oratória ou falar em público. Segunda coisa que deveria ser ensinado nas escolas é sobre liderança. Acabei de contar a história que a minha mãe fez comigo, que meu pai fez comigo. Você é Brunelli, então você é uma líder nata. E eu acreditei nisso, mesmo talvez não sendo. Em todos os lugares que eu chegava, eu liderava, desde o jardim da infância. Eu lembro uma vez que a professora do jardim da infância chamou a minha mãe e falou assim: nossa, a Silvia é uma líder nata. Ela que organiza as coisas na sala de aula. Imagina, sala de aula de jardim de infância, né? Eu lembro como se fosse hoje, eram mesinhas baixinhas com várias cadeirinhas em volta, mesas redondas, e eu organizava a sala, eu queria que cada pessoa sentasse com qual pessoa, eu meio que dominava lá o ambiente com 4, 5 aninhos. Por quê? Porque a minha mãe e meu pai falaram pra mim: você é uma líder nata, você nasceu para liderar. Mas as pessoas acham que ou você nasce líder ou você nunca será líder, você sempre será liderado. Isso é uma mentira que contaram pra você. A liderança, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E sim, tudo que você ensina para uma criança do 0 aos 7 anos, ela acredita que aquilo é uma verdade universal. Por isso que na Bíblia está escrito assim: ensina o caminho, a criança no caminho em que deve andar, que ainda que ela cresça, ela nunca se desviará dele. Por quê? Porque tudo que você ensina do 0 aos 7 anos coloca um paradigma, forma um programa mental, que é um programa que vai rodar dentro do cérebro dessa criança e vai transformar todo o comportamento dela, toda a tomada de decisões dela, que é tomada com base no subconsciente. O que o subconsciente decide é com base nesses paradigmas que foram ensinados do 0 aos 7 anos de idade. Cuidado com o que você ensina para os seus filhos, para suas crianças. Então, entenda isso.
Fala para os seus filhos, você é um líder nato, você fala muito bem em público, vai encorajando essa criança do 0 ao 7, porque ela vai acreditar nisso como uma verdade absoluta, até porque os pais são os heróis dessas crianças do 0 aos 7 anos, então faça isso, para que elas criem nela essa liderança, essa oratória nata. Aí você fala, a criança nasceu assim? Não, os pais é que foram sábios e disseram isso para ela. Ela não julga, ela acredita. O seu subconsciente, ele não julga se o que você está falando é certo ou errado. Ele é uma esponja e ele absorve tudo que você conta para ele. E do 0 aos 7 anos ainda não tem a parte racional, só tem o subconsciente. Então tudo que você coloca de informação ali para aquela criança, ela acredita e vai ser a tomada de decisão dela para o resto da vida. Por isso que as pessoas falam, do 0 aos 7 anos você forma o caráter. Na verdade não é o caráter, são os programas mentais que são a base de todas as tomadas de decisão daquela criança na vida inteira. E às vezes alguns programas errados que são instalados ali têm que ser desbloqueados através de técnicas de neurociência, tá bom? Então fale para o seu filho, você é um líder, você nasceu com sobrenome tal, então você é um líder. Tem um dos meus mentores, o Celso Fukushima, ele já fez algumas lives comigo. Ele é do treinamento campeão das finanças, ele ensina as pessoas a ganharem de 3 a 12 vezes mais aplicando em títulos públicos, em tesouro direto. É incrível o treinamento dele. Se vocês quiserem, manda contato @sucessoemalta.com.br que eu mando o link para vocês conhecerem o trabalho do Celso. E o Celso é um dos meus mentores e ele falou assim, gente, eu nasci com 3 redemoinhos na cabeça. Imagina, o cabelo dele tem um redemoinho aqui e um no meio. Então o cabelo dele é bem bagunçado. Então ele é um japonês que não tem aquele cabelo liso bonitão. Ele tem 3 redemoinhos na cabeça. E aquilo causava muito sofrimento para ele. Até que um dia, antes dele completar 7 anos, a mãe dele disse assim para ele, apenas as pessoas mais inteligentes têm 3 redemoinhos. E ele, então eu sou mais inteligente que todo mundo. E um dia ele estava na escola com os amiguinhos dele, os amiguinhos foram fazer bullying, né? Criança terrível, virou e falou assim, você tem 3 redemoinhos na cabeça, teu cabelo é horrível. Ele falou assim, deixa eu te explicar uma coisa, as pessoas que têm 3 redemoinhos na cabeça são muito mais inteligentes que as outras. E os meninos não sabiam se aquilo era verdade ou não. Ele falou com tanta certeza que as crianças realmente acreditaram que ele era mais inteligente. E ele acreditou que ele era mais inteligente. E eu posso falar, ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Olha como a mãe dele foi sábia. Ela podia ter falado, não, filho, fica tranquilo, depois melhora, a gente penteia o seu cabelinho de outra forma para ninguém brincar com você. Não, ela empoderou aquela falha que ele tinha. Então faça isso com seu filho. Seu filho tem algum probleminha, tem uma orelhinha de abano, fala para ele, as pessoas que têm orelhinha de abano são muito mais inteligentes do que as que não têm. E ele vai amar ter aquelas orelhinhas de abano. Então, pegue, explore isso. O que seu filho se sentir menosprezado por causa de alguma falha que ele tem, empodere seu filho, que ele vai se sentir uma pessoa muito mais importante. Vamos lá. Então, ajude seu filho a ser um líder. E se você não é ainda, saiba que a liderança, ela é aprendida, é uma habilidade que você consegue desenvolver. Se você não nasceu líder, você não é o líder nato, ou sua família não te encorajou para a liderança, saiba que você pode, você sozinho, você se desenvolvendo pessoalmente, tendo mentores que te inspirem e te deem as ferramentas corretas, você consegue sim desenvolver a sua liderança. E é importante que você seja muito líder aonde quer que você esteja, tá bom? Terceira coisa que não é ensinado nas escolas e que você precisa desenvolver, você precisa aprender para ter sucesso na sua vida: pensamento crítico. Silvia, o que é um pensamento crítico? Quando você recebe uma informação, você tem o discernimento de analisar se aquela informação que você recebeu é verdadeira ou se é manipulação da mídia, dos meios de comunicação, da imprensa, que é na maior parte delas esquerdistas e querem sempre desestimular tudo que valoriza a família, que valoriza os usos e costumes, que valoriza o governo de direita. Vou dar um exemplo aqui muito polêmico. Vamos falar sobre a hidroxidocloroquina.
Eu tenho uma das minhas mentoras também, que é a doutora Elaine Almeida. Segue ela lá no Instagram, @Elaine com H, Elaine com E no final, Almeida. Ela é uma especialista em tratamento de Covid. Ela tratou muitas pessoas com Covid, ela perdeu um senhorzinho que tinha 94 anos e já chegou para ela num estado muito difícil. Mas fora ele, ela tratou todo mundo com aquele protocolo de ivermectina, hidroxidocloroquina e mais alguma coisa que ela fala que eu esqueci. Desde os primeiros sintomas, ela não perdeu nenhum paciente. Por quê? Porque ela entendeu que a informação que a mídia dava, que a informação que quando a mídia bate muito em uma coisa, desconfie. Gente, presta atenção. A hidroxidocloroquina tem mais de 60 anos, tá? Ela é usada para alguns tratamentos, para tratamento de quem tem, acho que é febre amarela, né? Se eu não me engano, é uma dessas doenças aí que dá mais malária, lá no norte, né? Quando você é picado por um bichinho lá, por um mosquito, você desenvolve malária. Ela é usada para malária há mais de 60 anos e curou muitas pessoas. Ela é usada para quem tem lúpus e curou muitas pessoas. Ah, Silvia, mas tem efeito colateral. Se você olhar a bula da... Como é o nome daquele remédio para febre, gente? Nossa, deu um branco aqui. Ajuda aí. Coloca aí. Bom, enfim, aquele remédio para febre que todo mundo toma, dipirona. Se você olhar a bula da dipirona, você não toma dipirona nunca. E sabe o que acontece? Dá uma febrinha em você ou nos seus filhos, você taca dipirona na pessoa, não é isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A dipirona, ela mata. Tá? No Brasil, a dipirona é dada para tudo e para todos, em qualquer circunstância, e ela mata. Nos Estados Unidos, há mais de 30 anos, é proibida a dipirona, porque ela faz mais mal do que bem. E por que a imprensa não fala que a dipirona mata? Por que a imprensa não fala que nos Estados Unidos e na maioria dos países da Europa é proibida a dipirona? E aqui, a gente toma dipirona como se não houvesse amanhã. Eu sou alérgica a dipirona. Se eu tomar dipirona, eu posso morrer. Porque eu tomei tanta dipirona na vida que o meu organismo já desenvolveu uma autoproteção, então eu sou alérgica a dipirona. E olha que engraçado, eu sempre fui e não sabia, então ela era uma alergia muito leve. Depois que eu me toquei, ela foi piorando, que eu percebi que eu tinha alergia muito severa a dipirona. Então, por que não falam que não pode tomar? Para quem não sabe o que é dipirona, gente, é Novalgina, tá? Que é o nome comercial mais conhecido. Quem nunca tomou Novalgina na vida? E vocês não sabiam, né? Ela mata, ela é proibida na maioria dos países, mas ninguém fala mal da Novalgina. Agora, a hidroxidocloroquina, que tem realmente efeito colateral, como todos os remédios têm. Se você ler a bula de qualquer remédio, todos têm efeito colateral. Só que assim, é 0,001% das pessoas que têm efeito colateral. Então a gente demoniza a cloroquina porque salva todo mundo, porque 0,001% pode desenvolver algum tipo de efeito colateral, e não é morte, não, é efeito colateral. Aí você pode falar assim, Silvia, mas lá no Amazonas, em Manaus, eles deram e morreram 200 pessoas, 212 pessoas morreram porque trataram com hidroxidocloroquina. Então, deixa eu te explicar, o governo de lá é de esquerda, e sabe o que o governador mandou? Dar doses cavalares de hidroxidocloroquina para matar a galera. Aquilo foi um crime que eles fizeram. Então não caia nessa falácia que a hidroxidocloroquina mata, que a hidroxicloroquina pode dar efeito colateral. É mentira da imprensa esquerdista, porque eles não querem que as pessoas usem cloroquina. Agora eu vou te contar. Diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu vou contar a real. Sabe por que eles não querem, a imprensa não quer que você tome hidroxidocloroquina e se cure? Porque eles querem que você morra? Não, não é nada disso não. É porque a hidroxidocloroquina tem 60 anos e a patente de um remédio dura só 20. Então os grandes laboratórios não vão ganhar dinheiro, gente. E a indústria farmacêutica que mantém as grandes mídias. Você já viu quanta propaganda de remédio passa na televisão todo dia? Remédio para dor de cabeça, remédio para o estômago, remédio para gripe, remédio para um monte de coisa. Aqueles, depois que você bebe lá, você toma também, como que é? Tem os remédios lá para o fígado. É um monte de remédio. Tem remédio para curar unha encravada, fungo na unha, e não sei o que, e caspa, é um monte de remédio.
A indústria farmacêutica banca a televisão, banca a mídia, eles gastam milhões de reais por dia. Por isso que a mídia fala o que eles querem. E eles não querem que você tome a hidroxicloroquina porque eles não vão ganhar dinheiro, porque a patente caiu. Qualquer um na esquina que tem uma farmácia de manipulação pode manipular e vender livremente a hidroxicloroquina. Entendeu agora? É interesse comercial das grandes indústrias farmacêuticas, gente. Não seja enrolado, não seja manipulado. Tenha um pensamento crítico. Analise todos os lados de uma notícia, de uma história quando elas vierem a você. Mas na escola, eles não ensinam isso. Eles ensinam, sabe o quê? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Gente, não foi nada disso. Ah, ele errou o caminho para as Índias e veio parar aqui no Brasil, gente. Olha que legal. Não foi isso que aconteceu. Ele veio tomar posse dessa terra que já tinha sido descoberta há muito tempo atrás. E antes dos espanhóis virem e tomarem posse, como eles tomaram do outro lado, eles vieram aqui logo e tomaram posse dessa terra, porque realmente os portugueses eram os caras que mais saíram com navios, exploraram os mares para encontrar novas terras. Não foi por acaso. Ele não descobriu, ele veio tomar posse porque eles já sabiam que existia essa terra há muito tempo. Então o MEC, a escola, ele doutrina você, ele doutrinou você, doutrinou a mim, doutrina os filhos de vocês, eu não tenho filhos, então não são os meus, doutrina os filhos de vocês a acreditar em histórias absurdas. Quer ver? A gente vai ver lá na frente, daqui 10, 20 anos, como que vai ser contada a história do impeachment da Dilma. Se o historiador for de direita, vai dizer que ela deu uma pedalada fiscal, que ela cometeu um crime de improbidade e ela foi impeachmentada. Se for o pessoal de esquerda, vai falar foi um golpe. Vamos ver daqui quanto tempo nos livros de história como é que vai ser contada essa história e como as pessoas que viveram na época não estarão ali para confirmar a história que prevalecer é o que os nossos descendentes vão acreditar como a verdade. A verdade ela é sempre manipulada com algum fundo, alguma segunda intenção. Então, desenvolva o seu senso crítico. Uma dica: para de acreditar no que a televisão fala e começa a seguir blogs e jornalistas que são independentes, que eles não são ligados a nenhum conglomerado jornalístico. Eles falam a verdade para você. Tá bom? Então, o terceiro é desenvolver um pensamento crítico. A escola não te ensina isso. A escola fala para você decorar o que eles te falam, que aquilo é verdade. E nem sempre é. 4, uma coisa importantíssima para você ter sucesso na sua vida: educação financeira. Gente, por que a escola não ensina educação financeira? Primeira coisa, por que a escola não ensina? Primeiro, o professor é um dos profissionais mais mal pagos desse país. Se ele é mal pago, ele tem dificuldade financeira. Se a pessoa tem dificuldade financeira, como que ela vai ensinar educação financeira se ela está com a vida financeira ferrada? Deixa eu te explicar uma coisa. Não siga mentores que não vivem aquilo que eles ensinam. Por exemplo, a Silvia ensina sobre sucesso. A Silvia tem sucesso? Então vamos fazer uma análise rápida. A Silvia mora na casa dos sonhos, ela tem 2 carros dos sonhos, ela viaja para qualquer lugar do mundo a hora que ela quer, menos agora porque a gente está na pandemia, né, gente? Então, eu já cheguei a viajar 4, 5 vezes para fora do país em um único ano. A Silvia ganha quanto ela quer por mês, porque ela já tem 8 fontes de renda. A Silvia já sentou na mesa com os maiores políticos do país. A Silvia já elaborou projeto de lei no Congresso Nacional. A Silvia é consultada pelo Congresso Nacional quando tem alguma lei muito polêmica. A Silvia já dominou toda a parte de legislação dentro do município de São Paulo, mudando a legislação em nome de uma das categorias. A Silvia já fez manifestação e parou São Paulo 3 vezes. A Silvia tem sucesso em tudo que ela enfia a mão. E eu sou uma advogada de sucesso. Eu tenho mais de 2.250 clientes no meu escritório hoje. A Silvia tem sucesso sim. Então você pode seguir a Silvia, porque os meus resultados falam de quem eu sou. A Silvia tem um casamento feliz de 27 anos, né? 30 desde que comecei a namorar com meu marido. E agora vocês vão ficar chocados. O meu marido é o meu primeiro namorado. Então, eu nem tive desilusão amorosa. Olha como eu tive, assim, sucesso desde a primeira vez na parte também de relacionamento amoroso. Então, tudo que eu ponho a mão prospera. Eu tenho sucesso em todas as áreas da minha vida. Na área espiritual, sim, também sou líder espiritual. Eu também apoio meu marido que é pastor em uma igreja. Então, assim, em todas as áreas.
que você falar, que eu falo networking, eu conheço os maiores milionários do Brasil, ainda não conheço os bilionários. Eu estive com um deles em uma palestra, mas não o conheço pessoalmente, sim, de sentar na mesa, mas os milionários, a maioria deles eu conheço, então meu networking é maravilhoso. Eu tenho na parte eu tenho a ordem, né? Pessoal, muito bem, obrigado. Na parte profissional, acabei de falar. Na parte financeira também tá tudo excelente. Eu já até mostrei uma vez aqui para vocês a quantidade de cartões Black e Infinity que eu tenho na minha carteira. Eu tenho mais de 500 mil só de limite nos cartões de crédito. Isso não é dado para quem não tem movimento bancário. Na parte de mentalidade, que eu faço aqui com vocês todo dia. Então, eu acredito que vocês achem que eu tenho sucesso nessa área também, porque eu já sou uma autoridade nisso. Na área de mentalidade, na área espiritual, eu já falei, e no corpo. Gente, eu tenho 59 é ótimo, 49 quilos, 1,59m, 49 quilos, desde que eu tinha 27 anos. Eu mantenho o mesmo peso, eu como saudável, eu faço exercício todos os dias, eu tenho uma dieta balanceada, eu cuido da minha saúde, eu tomo água, cortei refrigerante, tô cortando açúcar, não consegui cortar o chocolate e o açúcar tá ali na minha dieta. E eu já consegui cortar o glúten, não 100%, mas eu já cortei, eu como glúten uma vez por semana apenas, e a minha meta é tirar totalmente o glúten da minha vida. Então assim, eu tenho sucesso em todas as áreas, por isso que eu tenho autoridade para falar aqui para você. Então, educação financeira, como que o professor vai falar de educação financeira se ele tem a vida financeira dele toda ferrada? Não tem como. Então teria que ter uma pessoa especialista dentro de uma sala de aula para ensinar as crianças desde cedo que parte do que ela ganha, parte do que ela ganhará, ela terá que ir investindo em diversas cestas diferentes, não é colocar todo o seu dinheiro em um lugar. Quando eu era pequena, eu fui doutrinada pelos meus pais, que também não sabiam, pela escola, pelo governo, a colocar dinheiro na poupança. Sabe o que meu pai fez? Ele abriu uma poupança para mim e para o meu irmão. Na época nós morávamos em Brasília e tinha uma poupança que chamava Colmeia. E a gente ia lá todo mês levar aqueles cofrinhos que eles davam, né? Colocava naquelas máquinas que contavam moedinha, achava o máximo aquilo. E a minha poupança ia ali engordando. Mal sabia eu que aquilo não rendia nada. Mas quando meu pai teve uma crise financeira, foi a poupança minha e do meu irmão que salvou a vida dele. Então foi bom ele guardar. Ele não guardou para ele, que ele investia em muitos negócios, mas na nossa vida ele investiu e aquele dinheiro ele acabou usando para salvar ali um momento que ele teve uma dificuldade financeira e ele teve que se reerguer. Então olha como é importante ter fundo de reserva. Fundo de reserva de emergência, fundo de reserva para viagens, fundo de reserva para o seu carro dos sonhos, fundo de reserva para construção ou para compra da sua casa, fundo de reserva para lazer, vários potinhos que você vai construindo da sua riqueza para você poder ir sacando em momentos pontuais e você construindo também a sua aposentadoria self-made. Você faz, não dependa do INSS. INSS não vale para nada. Isso é uma pirâmide financeira que você põe dinheiro e quando chegar a tua vez de se aposentar, você não sabe se o governo vai ter dinheiro para te pagar. Então, cuidado com o INSS, ele é uma grande falácia. Em qualquer momento aí, ele pode quebrar e ficar um monte de gente sem aposentadoria que dependem do governo. Então, faça você mesmo a sua aposentadoria, guarde parte do que você ganha, não invista como fala, previdência privada, é uma furada, a maior parte do dinheiro fica para o banco e só uma mísera parte fica para você. Segue o Celso Fukushima, aprende a investir de verdade para você construir sua liberdade financeira, para você ter uma aposentadoria digna, para você ter muito dinheiro, assim como eu estou construindo a minha riqueza apoiada nos ensinamentos dele, tá bom? 5. Resoluções de conflitos. Sim, resoluções de conflito. Quantas pessoas parece que atrai confusão para a vida delas? E isso não é ensinado na escola. Ao contrário, as crianças brigam lá, vão lá, saem na porrada, saem. Gente, eu tô falando muito, já faz meia hora. Nós estamos no 5, eu vou fazer só 5, tá? Amanhã eu faço os outros 5, senão vai ficar enorme essa live e não é esse propósito. Então, eu vou falar até os 5 resoluções de conflito, amanhã eu falo os próximos 5. Fechado? Então, beleza. Olha só, resolução de conflitos. A criançada sai na briga, sai na mão, o que acontece?
manda para a diretoria, expulsa alguns, suspendem os outros, nem sei se tem isso ainda, na minha época tinha, mas ninguém explica, ninguém senta com a criança e explica. Resolução de conflitos, qual é o problema, pede perdão, assume a culpa, né? Não, deixa a galera seguir dessa forma e eles vão replicar isso na vida adulta. Quantas pessoas que você conhece que é rainha e rei do barraco? Gosta de rodar baiana, gosta de arrumar confusão, gosta de gritar e pôr o dedo na cara do outro. Gente, isso não leva a lugar nenhum. O que é gestão de conflitos? Existe um conflito? Arrume um mediador, ou seja você o mediador, ouça ambas as partes. Uma vez eu aprendi assim, a verdade tem 3 lados, a do lado da primeira pessoa, do lado da segunda pessoa e a verdade, que é uma mistura das duas. Você tem que olhar tudo sistemicamente, porque cada pessoa vai analisar com base nas suas crenças e valores. As crenças e valores são filtros, é como se você usasse um óculos e ela chama crenças e valores, cada uma das lentes. E através daquelas lentes, através daquele filtro que você enxerga o mundo. Então, às vezes você enxerga de um jeito, a pessoa enxerga de outro, a outra enxerga de outro. Vocês chegam em um consenso e todo mundo sai bem. Entendeu? Então, falta a palavra. Resolução de conflitos não é ensinado na escola, e se você quer ter sucesso na sua vida, você precisa aprender a gerenciar conflitos, inclusive os seus conflitos internos. Então, vamos só falar de 5, porque já passou aqui meia horinha. 5 coisas que não são ensinadas na escola, parte 1. A primeira, falar em público. A segunda, liderança. A terceira, pensamento crítico. A quarta, educação financeira. E a quinta, resolução de conflitos. E amanhã nós falamos das outras 5 que faltam ainda, que você não aprende na escola e você precisa desenvolver para atingir o sucesso em alta performance. Silvia, você falou que a gente não aprendeu na escola, mas como eu consigo aprender como falar em público, como exercer minha liderança, educação financeira, pensamento crítico, resolução de conflitos? Se inscreve aqui, ó, na Jornada Rumo ao Sucesso em Alta Performance, que a partir do dia 27 de agosto nós vamos iniciar, então, essa jornada. E lá nós vamos iniciar a sua jornada rumo ao sucesso em alta performance para você sair de uma vida com resultados medianos, os seus 5 últimos anos de resultados medianos em apenas 3 meses. E nós vamos ressignificar e mudar tudo que você precisa para atingir o seu sucesso em alta performance, desenvolvendo todas as habilidades que estão dentro de você. A gente precisa só tirar de dentro de você, trazer para o mundo real para que você atinja o seu sucesso em alta performance. Então não perde tempo, clica aqui embaixo se você não pode escanear com esse QR Code, clica aqui, se inscreve ou escaneia o QR Code e participe dessa jornada, que vai ser um divisor de águas na sua vida. Sim, você vai sair de uma vida mediana para uma vida extraordinária. Então não perde tempo não, se inscreve e a gente se vê amanhã às 15 horas novamente com as outras 5 coisas que não são ensinadas na escola que você precisa saber para ter sucesso em alta performance na sua vida. Até amanhã! E para você, o que é sucesso? Independente do que seja sucesso para você, se você precisa de sucesso na área social, pessoal, profissional, financeira, corpo, mente e espírito, esta jornada é para você. Eu quero convidar você para participar da jornada rumo ao sucesso em alta performance e conseguir mudar toda a sua vida. Quer participar? Clique aqui em Saiba Mais e venha para o lado das pessoas que têm sucesso. Vem!